Romanos capítulo 4, a partir do versículo 9, o texto diz assim: esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda sendo incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E para isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Veja, uma leitura como essa, irmãos, eu até desafio você a ler a sua Bíblia. Se você passar a vista e dar uma lida, irmãos, você não vai entender nada, querido. Não estou exagerando, não é exagero, é porque a maneira como foi construída, o argumento de Paulo é brilhante, né? Quando a gente entende o argumento, quando a gente não entende o que ele está dizendo, né, uma linguagem, não é que é antiquada, e é, no sentido de ser velha, né? É uma linguagem antiquada, nesse sentido de ser uma mensagem velha, escrita há 2000 anos, entendeu? Dentro de uma cultura, dentro de uma realidade totalmente diferente da nossa. Então, quando a gente lê assim, né, fica, meu Deus, o que ele está dizendo realmente aí? Circuncisão, incircuncisão. Se você olhar a quantidade de vezes que aparece essa palavra aqui, circunciso, incircunciso, circuncidado, essa coisa toda, é um monte de vezes, entendeu? Então, o que ele está querendo dizer? Aí a nossa intenção, querido, é explicar isso. A primeira parte dessa mensagem vai ser exatamente isso. Eu vou fazer a conexão desse texto com aquilo que já foi dito anteriormente. E aí, depois que eu fizer essa conexão, eu vou explicar o texto para vocês, tá bom? Não tão minuciosamente, porque eu quero ser mais rápido hoje. E depois que eu explicar o texto, eu faço a aplicação. 3 processos que não vão ser tão demorados. A conexão do texto com o que foi escrito anteriormente, a explicação do texto e depois 3 aplicações práticas desse texto, tá bom? Então vamos lá. Olha, eu já disse aqui várias vezes que o capítulo 4 de Romanos tem o propósito de mostrar que a doutrina da justificação pela fé não era um conceito novo. Irmãos, me permite voltar só um pouquinho? E deixa eu orar contigo, tá? É um hábito saudável e que eu não quero perder aqui agora, tá? Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu oro ao Senhor nesse momento, colocando as nossas vidas, a minha e de todos aqueles que estão agora ouvindo ou que ainda ouvirão essa mensagem, Senhor. A minha oração, Pai, é que o Senhor abra o nosso entendimento para que a Tua palavra seja compreendida por nós. Senhor, ajude-nos a entender realmente o que está sendo dito na Tua palavra, Senhor. E uma vez que nós compreendamos a Tua palavra, Senhor, ajude-nos a crer nela, Senhor, a depositar nela a nossa esperança, Senhor. Se ela exige de nós mudança, dá-nos a graça de mudar, Senhor. Se ela exige de nós, Senhor, meu Deus Pai, algum outro tipo de comportamento, que o Senhor nos ajude a vivê-la, em nome do Senhor Jesus. A mim, Senhor, peço a mesma coisa que aos meus irmãos, mas mais ainda, peço graça, sabedoria e poder do alto, Senhor, para transmitir a Tua palavra de maneira que ela possa fazer efeito no nosso coração. Peço tudo isso no nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu repetir então, querido. Já foi dito aqui, e eu já disse isso aqui várias vezes, querido, que o propósito do capítulo 4 de Romanos é mostrar que a doutrina da justificação pela fé não era um conceito novo, inventado pelo apóstolo Paulo. Pelo contrário, essa doutrina, ainda que de maneira implícita, né, ela estava no Velho Testamento. E para provar isso, né, Paulo usa 2 dos mais importantes personagens da história do povo de Israel, entendeu? Que é, no caso, Davi e Abraão. Então, a ideia
desse capítulo é provar isso. Toda a argumentação é baseada basicamente na vida de Abraão. E aqui eu vou dizer isso, já disse isso, Davi é apenas uma testemunha para corroborar o testemunho de Abraão, entendeu? Porque ele fala de Abraão no começo, ele vai para Davi, depois ele volta para Abraão e vai finalizar falando de Abraão, entendeu? Então é o personagem principal. E por que é Abraão o personagem principal? Porque ele é o personagem principal da história dos judeus. Então a nação começou com ele, entendeu? Ele é tido como o pai dos judeus. Por isso esse testemunho tão importante, né, corroborado com o testemunho de Davi, para que a doutrina que está sendo pregada, o que Paulo pregou no capítulo 3, seja entendida como algo não novo, né? Algo que surgiu ali, que Paulo criou, que Paulo bolou na mente, mas algo que já estava na Bíblia lá no começo, querido, ok? Então, olha só, como é que ele faz isso, na verdade, né? Primeiro ele pergunta como é que Paulo usa Abraão para provar que a doutrina da justificação pela fé não era algo novo inventado por ele, mas algo que já estava no Velho Testamento. Primeiro ele pergunta se Abraão foi salvo pelas obras ou, né, pela fé. A pergunta é essa: se ele foi salvo pelas obras, se ele foi salvo na força da carne, na força do braço, entendeu? É o que nós encontramos bem no comecinho, no versículo 1 do capítulo 4, né? Então, o que podemos dizer do nosso antepassado Abraão? Quais foram as experiências dele com respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa de suas boas obras que Deus o aceitou? E eu estou lendo uma tradução aqui, né, uma versão da Bíblia bem contemporânea, para ficar claro aquilo que está sendo dito, tá bom? Então a pergunta é essa, né? Como é que ele foi salvo, na verdade, né? Como é que Deus o aceitou? Como é que ele foi justificado? Essa é a pergunta. Uma vez levantada a questão, querido, Paulo vai ao livro de Gênesis e prova, entendeu, que Abraão foi salvo pela fé. Há um ensino na Bíblia interessante, no Velho Testamento, que funciona mais ou menos assim: a palavra de uma só testemunha não tem validade, entendeu? Então o que é necessário? 2 ou 3 testemunhas para que a palavra tenha validade, né? Aí, de acordo com essa regra, eu até imagino que Paulo use isso, né, como uma base de argumento, mas ao mesmo tempo, né, quando ele chama a testemunha para comprovar aquilo que Abraão já disse, ele chama uma outra pessoa, um outro personagem muito importante no Velho Testamento, que é a figura de Davi, o rei Davi, entendeu? Então, de acordo com o Velho Testamento, o testemunho de uma só pessoa não poderia definir uma questão. Então ele chama mais uma testemunha, né, ele chama Davi para corroborar aquilo que ele já tinha falado, né? Quando ele faz isso, irmãos, ele põe um ponto final no que diz respeito à maneira como Abraão foi salvo. Ele deixa estabelecido, de maneira definitiva, que Abraão foi salvo pela fé, entendeu? E não pelas obras. Isso aqui está, irmãos, nos versículos de 1 até o 8, entendeu? Isso tudo vem sendo dito. Do 1 até o 8, há essa comprovação por parte de Paulo, de que a doutrina da justificação pela fé não era uma novidade, não foi algo que ele criou, mas era algo que já estava lá no Velho Testamento, tá bom? Agora veja só, uma vez estabelecido que Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé, mais uma questão é levantada. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Paulo está escrevendo uma carta para os romanos, para a igreja de Roma, né, que está lá em Roma. Essa igreja não foi ele que fundou a igreja. Então as pessoas não estão habituadas com a pregação de Paulo. Elas não conhecem pessoalmente Paulo e não conhecem a sua pregação. Paulo então escreve uma carta, ele tem a intenção de ir até a cidade, ele tem a intenção da igreja, ele tem a intenção de que essa igreja banque a sua ida à Espanha, entendeu? Que a igreja de Roma o mande para a Espanha como missionário, então vai dar apoio a ele financeiro. Então o que ele faz? Para que a igreja conheça ele sintetiza, querido, não é nem sintetizar, na verdade, né? Ele organiza a sua mensagem da salvação pela fé, né, estabelece quase que aqui uma teologia sistemática da justificação pela fé. Então ele escreve essa carta mostrando àqueles irmãos qual é a mensagem que ele prega. Só que ele vai fazendo isso, se você tivesse me ouvido anteriormente, nas pregações do capítulo 1, 2 e 3, né, eu falei muito sobre isso. Paulo vai escrevendo, e à medida que ele vai colocando as questões, ele pensa: pode ser que haja um judeu lá na igreja,
E ao ouvir isso, ele vai levantar uma questão. Por exemplo, quando Paulo disse que a justificação é pela fé, que essa fé é testemunhada pela lei e pelos profetas, e aí ele vai estabelecer a doutrina da justificação pela fé, ele pensa o seguinte: pode ser que alguém, então, levante uma questão. Bom, se é assim, o que dizer de Abraão, então? Né? Por isso que ele pergunta, será que Abraão foi salvo pela fé? E ele, ao perguntar, ele responde da seguinte forma, entendeu? Vamos para a Bíblia, ver o que ela diz, na verdade. E aí ele vai para a Bíblia e prova que Abraão foi justificado pela fé, da mesma forma como ele está pregando agora a sua mensagem, entendeu? Para provar isso, ele chama Davi como testemunha. Aí ele cita o Salmo 32, mostrando que Davi também defende essa mesma ideia. Pronto, ele estabeleceu isso. Agora ele imagina o seguinte: bom, já não há mais problema com relação às obras. Mas pode ser que exista também um outro judeu ali e pergunte assim: bom, e o que dizer da circuncisão? Porque é isso que vai ser levantado agora, entendeu? Abraão foi justificado quando já era circuncidado ou quando ainda não tinha sido circuncidado? Essa é uma questão bem interessante e é sobre isso que nós vamos tratar hoje, tá? É uma espécie de objeção àquilo que ele vem escrevendo. Alguém levanta uma pergunta, na verdade, ele se antecipa a essa pergunta, faz a pergunta e ele mesmo responde. E ao responder, irmãos, ele traz para nós, assim, algumas joias muito preciosas a respeito do Velho Testamento. Uma coisa que já é aplicação e que não vai estar lá no final, mas que já é uma aplicação, é que nós precisamos aprender a ler o Velho Testamento. E o conselho que eu dou a qualquer pessoa que queira entender o Velho Testamento, ele tem que ler 2 capítulos importantíssimos na Bíblia, tá bom? Tem mais, mas 2 são fundamentais. O capítulo 4 de Romanos e o capítulo 3 e 4, são 3 capítulos, o capítulo 3 e 4 de Gálatas. Você tem que ler, irmãos, para poder entender o Velho Testamento. Entende? É lógico. Todo o Velho Testamento quase é explicado de novo, né? Mas essa questão da compreensão da justificação pela fé, esses 3 capítulos, capítulo 4, né? Capítulo de Romanos 4, 3 e 4 de Gálatas, são fundamentais na hora da gente compreender a mensagem da justificação pela fé, tá bom? Então vamos lá, essa é a questão, veja, irmãos, olha só, está definida a questão que Abraão foi justificado pela fé. Isso não há mais problema. Ele falou, ele provou, ele chamou uma testemunha, está resolvido o problema, tá bom? Agora surge uma outra questão, uma outra objeção. E o que dizer da circuncisão? Abraão foi justificado quando já era circuncidado ou quando ainda não tinha sido circuncidado? É disso que nós vamos tratar. E mais uma vez eu vou ler agora só o versículo 9 para a gente começar a entender. Agora eu vou explicar o texto, tá bom? Versículo 9. Esta bem-aventurança, observe isso, esta bem-aventurança. Que bem-aventurança é essa? Se você voltar no versículo 8, você vai ver exatamente Davi falando dessa bem-aventurança, tá bom? Vou voltar o texto aqui para você. Isso. Eu vou para Romanos aqui rapidinho. E eu quero que você entenda, irmãos, o que está sendo dito, tá? A minha ideia é essa, o que está sendo dito. Olha só, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Bem-aventurado. Agora veja a fala no versículo 9. Esta bem-aventurança da qual Davi falou, e que vocês sabem, ele está falando da justificação pela fé, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Veja, isso é fundamental, irmãos, é fundamental. Não vou me antecipar, não. Deixa eu seguir meu roteiro, tá bom? Ao ler o versículo 9, tem-se a impressão de que a indagação feita é só se os circuncisos são salvos. Parece que é só isso. Então, quer dizer que só os circuncisos serão salvos? É mais ou menos essa pergunta, né? Porque ele pergunta assim, essa bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela também vem sobre os incircuncisos? Dá a ideia de que na cabeça do judeu essa justificação só seria para os judeus, para os circuncisos, tá bom? Mas a julgar pelo versículo 10, não é esta a questão importante aqui, tá bom? Porém, antes de nós atentarmos para o versículo 10, vamos esclarecer melhor o nosso texto, que é esse versículo 9. Observe a afirmação categórica, querido, presta atenção. É o finalzinho do versículo 9. Porque dizemos,
A fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Quando ele diz, porque dizemos, ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu vou dizer a vocês é um fato. Isso não é mais discutível, tá? O que é fato? A fé foi atribuída a Abraão para a justiça. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que Abraão foi justificado pela fé e este é um ponto indiscutível, né? É um fato definitivo. Bom, aí a questão é, se é assim, vem uma pergunta, essa justificação vem apenas sobre os circuncisos ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Olha que pergunta interessante, tá, gente? Olha, deixa eu colocar da seguinte forma. É uma pergunta curiosa, quase que há uma intenção por trás daquilo que é colocado, né? E que Paulo não vai responder a ela, na verdade, porque ela não é a principal pergunta. A pergunta realmente, irmãos, é se Abraão foi circuncidado antes ou depois da justificação pela fé, entendeu? Mesmo que essa pergunta aqui, se a justificação vem só sobre o circunciso ou se ela vem também sobre o circunciso, não seja tão importante aqui, tão crucial para o texto, Paulo vai responder essa questão nos versículos 11 e 12, tá bom? Mas a pergunta-chave aqui nesse texto é exatamente essa. Quando que Abraão foi justificado? Antes ou depois da circuncisão? Essa é a questão, que é chave aqui, tá bom? Então, vou pegar aqui novamente. Olha o texto, tá? E é isso que vem no versículo 9. Versículo 9 diz assim, como, pois, lhe foi atribuída? Novamente, ele está falando da fé, entendeu? Que é uma palavra para falar da justificação pela fé. Então, a pergunta é, como foi que a justificação pela fé foi atribuída a ele? Estando ele circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Veja, irmãos, essa pergunta é interessante. A resposta para ela é importante, porque a resposta para essa pergunta, ela vem para silenciar, querido, a boca de alguém que poderia alegar que o motivo pelo qual Abraão foi justificado seria a circuncisão. Se você não está entendendo até agora, querido, deixa eu colocar uma coisa para você. Eu vou falando a vocês e vou olhando aqui, algumas pessoas estão chegando no grupo, né? Imagino outras que vão ver esse vídeo depois. Paulo era um pregador judeu que foi alcançado por Cristo e passou a pregar o evangelho quase que exclusivamente aos gentios. Ele tinha inimigos ferrenhos. E os principais inimigos de Paulo eram exatamente os judeus não convertidos e alguns judeus convertidos, mas que não abriam mão da sua história, das suas práticas religiosas. Se você pegar o capítulo 15 do livro de Atos, você vai ver isso de maneira muito clara, entendeu? Paulo era o apóstolo dos gentios, e Pedro era o apóstolo dos judeus convertidos. Os judeus convertidos, eles mantinham as suas práticas normais, guardavam o sábado, as festas, aquela coisa toda. Os judeus gentios não faziam isso, entendeu? E houve confusão, briga na igreja por causa disso, querido, porque os judeus convertidos queriam que os gentios adotassem as mesmas práticas que eles tinham, ou seja, que eles obedecessem à lei de Moisés, que eles fossem circuncidados, mas como se isso não bastasse, como se isso não fosse suficiente, havia os judeus não convertidos, irmãos, que com eles a briga era maior ainda, entendeu? Então, é nesse contexto, irmãos, que a gente precisa explicar essa questão de circuncisão e circuncisão. Era fundamental para um judeu ser circuncidado. Na verdade, para o judeu não havia possibilidade de salvação sem que alguém fosse circuncidado. Se você quer ter alguma noção dessa discussão toda, vá para o livro de Gálatas e leia o livro todo. São 6 capítulos, você lê rapidinho, entendeu? E você vai perceber essa guerra. Há uma luta travada, né,
de opiniões, na verdade. De um lado, os falsos mestres, né, que vinham do judaísmo, que tinham aceitado a Cristo, mas que não entendiam que apenas o sacrifício de Cristo fosse suficiente para a salvação. Eles acreditavam que, além de aceitar a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você tinha que ser circuncidado, portanto, né, tinha que guardar a lei, porque a circuncisão era a porta de entrada para o judaísmo, entendeu? Então eles defendiam isso. E Paulo tem esse debate em quase todas as igrejas que ele pregou, que ele fundou, ele teve essa discussão, ele teve esse debate. Nós estamos pregando em Filipenses, se vocês chegarem a acompanhar toda a administração, depois vocês vão perceber que nós vamos chegar nessa questão também, porque lá estavam esses falsos mestres também, pregando que era necessário ser circuncidado, entendeu? Então, a circuncisão era um ponto-chave na discussão de Paulo. E que Paulo faz aqui, por isso que Paulo está trabalhando aqui a ideia, querido, de que a circuncisão, ela não aconteceu antes. Porque se Paulo dissesse, né, e se de fato tivesse acontecido, a circuncisão tivesse acontecido na vida de Abraão, tivesse acontecido antes de ele ser justificado pela fé, o judeu, como eles alegavam, na verdade, a base de argumentação deles era essa, que a circuncisão aconteceu antes, e ele foi salvo porque foi circuncidado, entendeu? A base da salvação de Abraão tinha sido a circuncisão e não a fé. Paulo vem argumentando no sentido de que não. E aí, olha, lembra da pergunta lá, né? Quando foi que Abraão foi circuncidado? É essa pergunta que é feita aqui, antes ou depois da justificação? A resposta é muito importante, irmãos. Então, Paulo, para calar a boca dessa turma toda, ele vai dizer que Abraão foi justificado depois da circuncisão, entendeu? E aí, uma vez, e isso é história, eu vou já te dar os textos já, isso é história dos judeus, Paulo não inventou isso, entendeu? Uma vez que a justificação, que a circuncisão veio depois, quase 40 anos depois, é óbvio que a circuncisão, né, não poderia ser usada como base ou condição necessária para a aceitação diante de Deus, para que alguém fosse salvo, entendeu? É essa toda a argumentação aqui, querido, que a gente não tem como colocar, pelo menos eu fico pensando assim, né? Não há como você dizer isso assim de uma maneira muito direta e rápida, sem explicar essas coisas todas, porque aí você se perde. Ou então aquele que está ouvindo lá e que não tem compreensão daquilo que foi ministrado se perde, entendeu? Essa é a discussão. Primeiro, a questão das obras. Abraão foi salvo pelas obras ou pela fé? Uma vez que ele prova isso, ele chama a Davi como testemunha. Pronto, 2 testemunhas é suficiente para para resolver qualquer situação. Resolvida a questão, agora tem a objeção da circuncisão. Ele foi circuncidado antes ou depois de ser salvo, né? Porque os judeus defendiam que ele tinha sido circuncidado antes e que a salvação tinha como base, tinha como condição necessária exatamente a circuncisão, entendeu? E Paulo vai dizer, não, ele foi circuncidado depois, quase 40 anos depois, irmãos. Veja, o registro bíblico, querido, da circuncisão é encontrado em Gênesis. Gênesis 17. Eu vou ler só um versículo que fala especificamente isso, né? De quando aconteceu o estabelecimento dessa aliança com Deus da circuncisão, tá bom? Gênesis 17:10 diz assim, olha, esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Isso é Deus falando com Abraão. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Então, Deus faz uma aliança e essa aliança tem como base a circuncisão. Todo menino em Israel do sexo masculino, toda criança do sexo masculino, né, tem que ser circuncidado ao 8º dia, tá bom? Ao 8º dia. Só que isso aconteceu, irmãos, quase 40 anos depois que Abraão foi justificado pela fé. Porque o texto da justificação pela fé é Gênesis 15:6. Capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Entende? Eu já falei sobre isso, eu não vou voltar aos detalhes, eu não vou explicar mais isso aqui, né, do que significa ser atribuído para a justiça. Ele está dizendo que Abraão foi salvo, que Abraão foi justificado, né, porque creu no Senhor, porque creu naquilo que Deus falou, naquilo que Deus revelou a Abraão. Só isso serve para você, tá bom? Agora eu faço uma citação, querido.
É, alguém disse o seguinte: olha, isso nos parece uma lição tão óbvia a ser extraída da história de Abraão que não achamos necessário devotar-lhe mais argumentos. Porém, trata-se de uma lição óbvia que os judeus falharam em aprender. Do que o autor está falando aqui? Ele está falando que o judeu deveria saber claramente que Abraão foi circuncidado bem depois de ter sido justificado pela fé, entende? Eles falharam nisso. Agora veja, querido, se a circuncisão não é a causa da justificação, por que ela foi estabelecida? Agora nós vamos ler os versículos 11 e 12 e nós vamos expor. Veja, versículo 9 e 10, ele resolve um problema. Quando foi que Abraão foi justificado? Antes ou depois, né, de ser circuncidado? E a resposta foi depois, bem depois, tá? O próprio versículo 9 diz isso, querido. No versículo 10, olha, no 10 ele pergunta: como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Vocês percebem, querido? Aconteceu bem antes, pelo menos, né, aí em volta aí dos 40 anos, eu não sei uma data específica, mas foi próximo disso, tá? Agora vem a pergunta: bom, se ele não foi circuncidado, se a circuncisão não foi a causa da justificação, da salvação de Abraão, então por que Deus estabeleceu ela? Irmãos, aqui há uma lição fundamental para nós. Novamente, é por isso que eu digo: se nós quisermos compreender realmente o Velho Testamento, é necessário que a gente entenda o capítulo 4 de Romanos, o capítulo 3 e 4 acho que até o 5 vai de Gálatas, entendeu? Se nós não entendermos isso, querido, nós não vamos entender tudo aquilo que está no Velho Testamento, porque muita coisa do que está lá é explicado aqui. Então veja só, em Gênesis 17, Deus estabeleceu a circuncisão. Para quê? Com que propósito? Por que ela foi estabelecida? Agora veja, versículo 11 e 12, Paulo vai explicar isso, irmãos. Ele diz assim: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. E versículo 12, ele também é pai da circuncisão, isto é, ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Observem, querido, antes de responder a questão, é muito interessante observar que Paulo poderia ter encerrado essa discussão aqui no versículo 10, irmãos. Se a questão é provar, entendeu, que a circuncisão veio depois, ele já tinha provado, então não precisava mais disso, mas ele não se conforma com isso, entendeu? Ele vai além, na verdade, ele vai tratar disso e vai esclarecer o porquê da circuncisão. É bem interessante, querido, esse detalhe aqui, e imaginar que Paulo, querido, como um pregador, né, como alguém que está escrevendo uma carta, ele é muito detalhista e ele se antecipa a toda e qualquer objeção que pudesse aparecer à sua mensagem. Então, ele não só estabelece que Abraão, né, porque é um fato histórico, não tem como ser negado isso, que Abraão foi circuncidado bem depois, né, mas ele vai explicar o porquê então. Já que há uma preocupação com a circuncisão, vamos explicar o porquê da circuncisão, tá bom? Olha só. Veja, a intenção é explicar a circuncisão. Por que ela foi estabelecida? Paulo responde: e Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O que ele está dizendo? Que a circuncisão foi estabelecida por Deus como o selo da justificação pela fé. Observe o propósito da circuncisão. Lloyd Jones diz que selar aqui significa autenticar. Ele dá um carimbo de autenticação. A circuncisão é um
carimbo da autenticação da fé, entendeu? Da salvação pela fé de Abraão. Em outras palavras, irmãos, o que ele está dizendo aqui é que a circuncisão, ela serve para identificar quem são os verdadeiros filhos de Abraão. E para provar isso, essa verdade, ele faz duas afirmações, uma ainda no versículo 11 e a outra no versículo 12. A primeira afirmação é essa, olha só, está na parte final do versículo 11. Olha o que Paulo diz aqui. E isto para que, veja, porque a circuncisão, ela é um selo da justificação pela fé. Para quê? Para que ele, Abraão, viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. O que ele quer dizer? Eu vou fazer uma citação de Lloyd Jones, que eu acho fascinante, e ela responde essa questão e fecha essa questão. Ele diz o seguinte: é óbvio que aí o apóstolo está se referindo especificamente aos incircuncisos, aos gentios. Foi necessário que ele salientasse isso por causa do conceito defendido pelos judeus de que as pessoas não circuncidadas não tinham a mínima possibilidade de ser justificadas. Por isso, ele ensina claramente que Abraão é o pai de todos os que creem, mesmo que não tenham sido circuncidados. E a prova que ele dá está na afirmação de que o próprio Abraão foi justificado pela fé quando ainda era incircunciso, como já vimos, né? Aí segue aqui algumas coisas que eu não vou citar. Então veja que coisa interessante, irmãos. Veja que coisa fascinante é essa aqui que nós temos diante de nós. Eu vou já para as aplicações, tá bom? Mas me permita, querido, porque eu acho isso, irmãos, se você tem intenção de compreender a Bíblia, é fundamental. Primeiro, novamente, é só uma forma de recapitular. Bom, Abraão foi salvo antes ou depois de ser circuncidado? Paulo diz, depois. É história, é fato, não há o que discutir. Quase 40 anos depois. Aí nós temos os textos. Gênesis 17, a circuncisão, a aliança estabelecida. Gênesis 15, a salvação. São fatos diferentes, cronologias diferentes, entendeu? Está estabelecido o fato, não há o que discutir. Bom, ele poderia ter parado aí? Com certeza ele poderia ter parado aí, mas ele não para. Ele vai além, porque ele vai explicar isso, ele vai fechar essa questão, vai dirimir todas as dúvidas, porque fica assim, bom, para que foi dada a salvação? Já que é tão importante para o judeu a circuncisão, por que Deus deu a circuncisão? Para que serve a circuncisão? E Paulo vai dizer, querido, que a circuncisão, na prática, ela serve para identificar, né, quem são os verdadeiros filhos de Abraão, ou os verdadeiros filhos de Deus. Ou, se você preferir a fala de Paulo aqui no texto, ela vem para selar a justificação pela fé, entendeu? É isso, ela vem para autenticar. Ela não foi dada para salvação, irmãos. O judeu cria que o fato de ser circuncidado dava a ele direito à salvação. Paulo vai dizer, não, vocês entenderam errado, não foi isso que foi dito, não é esse o ensino bíblico. A circuncisão, ela é apenas um selo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Nas aplicações. Então vou andar um pouquinho mais para poder fazer as aplicações. A segunda afirmação está no versículo 12. Olha o que ele diz. Ele é também pai da circuncisão. No versículo 11, ele é pai dos incircuncisos, dos gentios, daqueles que creem como ele creu, né? E a base está na própria vida de Abraão. Ele foi salvo antes de ser circuncidado, ele foi salvo ainda gentio. Então, essa é a base da justificação. Ele é o pai dos gentios, daqueles que creem, né? Agora, ele é também pai da circuncisão. Isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que o apóstolo está dizendo aqui é que Abraão é também o pai na fé daqueles que foram circuncidados, desde que tenham crido.
Observe que Paulo não diz simplesmente que Abraão é o pai da circuncisão, irmãos. Ele é o pai daqueles que são circuncidados, mas que também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. E por que Paulo acrescenta esse detalhe, irmãos? Pelo motivo de que uma pessoa poderia ser circuncidada e ainda assim, querido, estar perdida, entendeu? Por isso ele acrescenta a condição de que a pessoa circuncidada, né, a quem ele está se referindo, também deve crer e ande na mesma fé na qual andou Abraão, tá? Essa é a exposição do texto, irmãos. Olha, eu poderia simplificar isso dizendo só, trazendo essas conclusões, né? Quando foi que Abraão foi circuncidado? Antes ou depois de ser salvo, de ser justificado? Resposta, versículo 10, depois, quase 40 anos depois. Bom, então para que serve a circuncisão? Né? Ela serve como um selo. Ela é a autentificação da fé de Abraão, da justificação. Em outras palavras, ela vai servir para identificar os filhos de Abraão ou os filhos de Deus. Porque filhos de Abraão aqui, nesse sentido, é sinônimo de filhos de Deus, tá bom? Isso é o texto. Só isso, irmãos, simples. Eu poderia ter dito só isso, poderia, irmãos. Mas aí vem os detalhes que eu acredito que são necessários, tá bom? Bom, como é que a gente faz a aplicação disso, querido? Eu faço 3 aplicações rapidinho. Assim como a circuncisão, o batismo não salva ninguém. É a primeira aplicação que eu faço. O batismo, ele é apenas um símbolo, um sinal externo de que a pessoa foi justificada por Deus. Só isso, irmãos. Batismo não salva ninguém. Você não pode achar que é salvo só porque foi batizado. Seria loucura, entendeu? Seria loucura. Bom, é lógico, e aí eu me antecipo, faço o que Paulo fez, eu me antecipo a uma possível pergunta ou objeção, né? Veja, eu estou dizendo que o batismo é um símbolo, que o batismo é um sinal externo de que a pessoa foi justificada por Deus. A pergunta que poderia vir é o seguinte: quer dizer que todos os que são batizados são justificados? E a resposta é não, da mesma forma que nem todo aquele que era circuncidado era salvo, entendeu? Veja, querido, e eu faço esse alerta a vocês. Ser batizado não é garantia, irmãos, de que você é salvo. Pastor, mas não pode isso. Pode, irmãos. Porque os judeus imaginavam, acreditavam piamente que o fato de ser circuncidado dava a eles direito de ser salvo. Não davam, entendeu? Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Romanos, irmãos. Me permita ler o texto, porque a gente vai falando essas coisas. Eu sei que talvez você não tenha o conhecimento, talvez não lembre. Me permita ler o texto, para você entender melhor o que eu estou dizendo. Olha, versículo 20 e 25 do capítulo 2 diz assim: Portanto, versículo 25, a circuncisão tem valor se você pratica a lei. Não será essa incircuncisão, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos, se aquele que não é circuncidado observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor. Entendeu? Porque, aí ele vai explicar, porque não é judeu quem o é exteriormente. Ou seja, não é judeu apenas aquele que foi circuncidado. Nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. É basicamente disso que ele está tratando aqui, irmãos, no capítulo 4, entendeu? Os judeus pensavam, querido, que o fato de ser circuncidado dava a eles direito à salvação. E o Paulo diz, não é assim que funciona. A circuncisão tem um outro propósito, e não é salvar, entende? Assim como
o batismo. E por que eu estou relacionando o batismo com circuncisão? Porque é algo muito, muito semelhante, querido. A ponto de... tem linhas dentro do cristianismo que batizam as crianças por causa da circuncisão, entendeu? Símbolo de uma aliança. Então, se a criança nasce dentro da aliança, porque os pais estão na aliança, ela é batizada. Eu não vou entrar nesses detalhes porque não quero mexer com isso agora, tá bom? Mas por isso que eu estou relacionando o batismo com... Mas eu poderia dizer o seguinte, olha, o fato de você cear não te dá direito à salvação. Entende? Eu poderia alongar isso aqui demais. A segunda aplicação, querido, veja, é necessário muito cuidado com a interpretação de um texto bíblico. Como um judeu poderia acreditar que a circuncisão fosse o motivo pelo qual Abraão era justificado, querido? Veja, se ele foi justificado no capítulo 15, portanto, quase 40 anos antes de ser circuncidado, como poderia a circuncisão ser, entendeu? O motivo para ele ser justificado? Ah, pastor, mas nós não somos judeus, nós não temos circuncisão. Tá bom, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Como alguém pode acreditar em pleno século XXI que para ser salvo é necessário ser dizimista? E eu estou falando isso porque eu sei que há correntes dentro do cristianismo que ensinam isso, irmãos. Que se você não for um dizimista, você não é salvo. Entende? Fruto de quê? Fruto de uma interpretação equivocada a respeito dessa questão. Como alguém pode acreditar que um determinado tipo de roupa pode fazer com que alguém perca a salvação? Se você usa um determinado tipo de roupa, você é considerado crente. Se você não usa esse tipo de roupa, mas usa um outro que você... e aí você não é... Eu estou aqui querendo fugir dessa discussão toda, tá bom? Mas como pode, irmãos, isso? Interpretação, querido. Erro de interpretação. Equívoco na hora de interpretar a palavra de Deus. Como alguém pode acreditar que só pelo fato de frequentar uma igreja tal pessoa seja salvo? Você percebe, irmãos, essas aplicações? Ah, mas eu sou da igreja tal, pastor. Sim, isso não te dá direito à salvação. Irmãos, deixa eu voltar nessa tecla com vocês. Há uma tendência nossa, querido, a sermos pessoas que nós nos julgamos e julgamos os outros por aquilo que nós vemos, por aquilo que é externo. Veja, se eu frequento uma igreja e fulano não frequenta, eu digo, eu sou salvo, ele não é. Dependendo da sua igreja, se eu uso um tipo de roupa e fulano não usa igual a minha roupa, eu sou salvo, ele não é. Nós somos muitos dado a essa questão externa. Nós gostamos de julgar pela aparência as pessoas, irmãos. Não é bom isso, querido. Não é bom isso. Ah, mas eu frequento a igreja toda semana, pastor. Sim, querido, isso é bom frequentar a igreja. Mas você não pode achar que é salvo só porque frequenta a igreja, irmãos. Eu quero deixar isso bem claro a você, querido. Você é salvo se você crê no sacrifício, eu vou colocar dessa forma, se você crê na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo, aí você é salvo. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para salvar, irmãos. Não é o sacrifício de Jesus Cristo mais isso ou menos aquilo. O que salva, o que nos dá salvação é exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário, entende? Está aqui esses homens, aqui um povo que parte deles negavam a Cristo, outra parte até criam em Cristo, mas não criam na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Era necessário crer em Cristo, mas era necessário também ser circuncidado, guardar o sábado, guardar as festas, aquela coisa toda, os rituais, entendeu? Porque se você não fizesse isso, você era tido como não salvo. Se pregava isso, igrejas foram rachadas por causa dessa mensagem. Está lá as igrejas da Galácia, não apenas numa igreja, né? Mas as igrejas da Galácia, rachada por causa disso, irmãos. Não confie nessas coisas, irmãos. Tenha muito cuidado com a interpretação bíblica.
Seja cauteloso, entendeu? Principalmente na hora de ensinar. E a última aplicação que eu faço, irmãos, é uma pergunta a você. Você é filho ou filha de Abraão? E por que eu faço essa pergunta? Por causa de Gálatas capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Veja, os que têm fé são os que são filhos de Abraão. Por isso que eu estou perguntando, você é um filho de Abraão? Você tem fé? Você crê em Jesus Cristo? Sua esperança está só nele? Se sim, irmãos, então louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Bendito seja o Senhor. E que você possa desfrutar de salvação. Se você acredita de forma diferente, aí eu quero chamar você a um retorno à sã doutrina, entendeu? Ao conhecimento da palavra, ao que ensina a Bíblia. Nós somos salvos pela fé em Cristo e não por obras. Qualquer coisa que você queira agregar a essa fé, ao sacrifício de Cristo, ela só atrapalha, ela não ajuda. Tá bom? Então coloca a tua fé em Jesus, coloca a tua esperança em Jesus. Amém? Nós encerramos por aqui, eu vou orar com você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por esse tempo na tua presença de aprendizado, Senhor. Eu sei que para algumas pessoas pode ser difícil a compreender essas coisas, Pai. Mas mesmo assim eu ensino e oro ao Senhor que nos dê a graça de compreender essas verdades, Pai. Porque elas são libertadoras, Pai. Minha salvação não depende de mim. Minha salvação não depende daquilo que eu faço. A minha salvação, ela está posta única e exclusivamente no sacrifício do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, e sem Ele não há esperança para mim e não há esperança para mais ninguém. Portanto, Senhor, nos ajude a olhar para Jesus, a crer em Jesus, a colocar nele a nossa esperança. E eu te peço tudo isso no nome dele, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém.